Terra plana reloaded. Face das águas. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A terra está sentada sobre colunas. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Jó 9:6. Quando treme a terra com todos seus habitantes, sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Salmos 75:3. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. 1 Samuel 2:8. Quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. A terra é estável e não pode ser movida. Tema diante dele toda a terra. O mundo também será estável para que não seja movido. 1 Crônicas 16:30. O Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força, com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Salmos 93:1. Dizei entre os pagãos que o Senhor reina. O mundo também se estabelecerá para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Salmos 96:10. Existem águas acima da expansão de gases, atmosfera terrestre. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Gênesis 1:6-8. Existem águas abaixo da expansão. Domo celeste. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda reluzente como gelo, e impressionante. Ezequiel 1:22. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Ou entendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37:18. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra o seu domo. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é seu nome. Amós 9:6. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Que o céu é seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Atos 7:49. Limite circular, borda de gelo. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. Como pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Jó 38:30. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:9-10. Limites e extremidades da terra, impossível no modelo globo. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. Salmos 74:17. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13:7. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Provérbios 30:4. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Jó 38:10 e 11. A terra subsiste no meio das águas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3:5. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136:6. Louvai os céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus.
Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Salmos 148:4. Disco terrestre. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8:27. Dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Fim do dilúvio. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8:2. Isaías 40:22 em 5 versões. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Bíblia NVI. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. Bíblia King James. Aquele que domina acima do disco terrestre. Bíblia Católica. Ele está entronizado sobre o círculo da terra. Bíblia de Jerusalém. Formato da terra, como dito pelo próprio Criador para Jó. A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38:14. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Sol e lua foram criados posteriormente à terra em sua função. Os luminares são pequenos e estão próximos, a terra nunca orbitou o sol. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Gênesis 1:14-15. Os luminares Sol e Lua pertencem exclusivamente à cosmologia da Terra. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Gênesis 1:16 e 17. Sol e Lua são do mesmo tamanho. O primeiro livro de Enoque, que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro, e que compunha a Bíblia até o ano 200, tendo sido removido posteriormente, atesta que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da Lua, mas as dimensões de ambos são iguais. 1 Enoque 72:57. Na verdade, o Sol é maior apenas no sentido da intensidade do brilho e por consequência da coroa que é formada a seu redor, mas os discos solares e lunares possuem exatamente o mesmo tamanho. Impossível no globo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:8 e 9. Um globo não tem extremidades. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13:7. Porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Jó 28:24. Existe um número determinado de estrelas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Salmos 147:4. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. 1 Coríntios 15:41. Impossível no globo. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Daniel 4:11. É o sol que se movimenta e não a terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. Salmos 19:4-6. Sol se deteve e sol retrocedeu, impossível no globo. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13.
Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. Isaías 38:8. Impossível no globo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. Impossível no globo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Impossível no globo. Uma bola não tem cantos. Disco terrestre de 360 graus com 4 cantos de 90 graus. Ele erguerá uma barreira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Isaías 11:12. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Apocalipse 7:1.